Nós aprendemos que o exercício se compara favoravelmente à medicação antidepressiva como um primeiro tratamento para depressão leve a moderada. Mas o que isso significa na realidade? Quão eficazes são os medicamentos antidepressivos em primeiro lugar? Uma meta-análise em 2012 causou grande controvérsia científica e pública ao afirmar que o efeito placebo pode explicar a eficácia clínica aparente dos antidepressivos. Mas espera aí, não existem ensaios clínicos que fornecem provas convincentes da eficácia de antidepressivos? E de fato, milhares deles. Se uma meta-análise apenas compila os melhores artigos de investigação publicados, como podem dizer que eles não funcionam mais do que comprimidos de açúcar? A palavra-chave é publicado. E se uma empresa farmacêutica decidiu publicar apenas estudos que mostraram um efeito positivo, mas discretamente arquivou e escondeu qualquer estudo que mostrou que o medicamento não funcionou? Se você não sabe de nada, você olha para a literatura médica publicada e pensa: uau, esse medicamento é muito bom. Mas e se todas as empresas farmacêuticas fizessem isso? Para descobrir se era este o caso, os investigadores pediram ao FDA, o Departamento Americano que administra alimentos e medicamentos, acesso aos estudos publicados e não publicados apresentados pelas empresas farmacêuticas, de acordo com a Lei de Liberdade de Informação. E o que descobriram foi chocante. De acordo com a literatura publicada, os resultados de quase todos os estudos sobre antidepressivos foram positivos. Eles funcionam. Em contraste, a análise dos dados da FDA mostrou que apenas cerca da metade dos estudos tiveram resultados positivos. Em outras palavras, cerca da metade dos estudos mostraram que o medicamento não funcionou. Logo, quando os dados publicados e não publicados são combinados, não conseguem mostrar uma vantagem clinicamente significativa da medicação antidepressiva sobre um comprimido de açúcar. Não publicar resultados negativos enfraquece a medicina baseada em provas e coloca milhões de pacientes em risco devido ao uso de medicamentos ineficazes ou inseguros. E este foi o caso para estes medicamentos antidepressivos. Estas revelações atingiram em 2008 Prozac, Cerzone, Paxil e Effexor. Eles funcionaram, mas os comprimidos de açúcar também. E a diferença entre o medicamento e o placebo foi pequena. Isso foi em 2008. Onde estávamos em 2014? A análise dos dados publicados e os não publicados que estavam escondidos pelas empresas farmacêuticas revelam que a maioria, se não todos os benefícios de antidepressivos são devidos ao efeito placebo. E o que é ainda pior, documentos da Lei de Liberdade de Informação mostram que o FDA sabia disso, mas tomou a decisão explícita de esconder esta informação do público e dos médicos prescritores. Como as empresas farmacêuticas conseguiram escapar disso? A indústria farmacêutica é considerada a indústria mais rentável e politicamente influente nos Estados Unidos, e a doença mental pode ser considerada como o ganso de ouro da indústria farmacêutica, incurável, comum, de longo prazo, envolvendo vários medicamentos. O que pode ser melhor que isso? Os medicamentos antidepressivos são receitados a 8,7% da população americana. É um mercado de milhões de dólares só nesta classe de medicamentos. Para resumir, existe uma forte resposta terapêutica à medicação antidepressiva, só que a resposta ao placebo é quase tão forte. E de fato, os antidepressivos oferecem benefícios substanciais para milhões de pessoas que sofrem de depressão. Considerá-los ineficazes é impreciso. Só porque eles não funcionam melhor que um comprimido de açúcar, não significa que não funcionam. É como a homeopatia, só porque não funciona melhor que os comprimidos de açúcar que são, não significa que a homeopatia não funciona, porque o efeito placebo é real e poderoso. Nesta revista de psicofarmacologia, uma psiquiatra financiada pela empresa que produz o Prozac defendeu os medicamentos. Diz ela que uma questão-chave é ignorada pelos críticos do contra. Se o paciente está se beneficiando do tratamento antidepressivo, será que importa se isso é resultado dos medicamentos ou do efeito placebo?
Sim, claro que importa. Entre os efeitos colaterais dos antidepressivos estão a disfunção sexual em até 3/4 das pessoas, ganho de peso a longo prazo, insônia, náuseas e diarreia. Cerca de 1 em 5 mostram sintomas de abstinência quando tentam parar. E talvez o mais trágico é que podem fazer as pessoas mais propensas a se tornarem deprimidas no futuro. As pessoas estão mais propensas a ficarem deprimidas novamente depois do tratamento com antidepressivos do que depois de tratamento por outros meios, incluindo o placebo. Por isso, se os médicos estiverem dispostos a dar aos pacientes tratamentos equivalentes ao placebo, talvez seria melhor mentir aos pacientes e dar-lhes mesmo comprimidos de açúcar. Sim, isso envolve enganar as pessoas, mas não é preferível do que enganar com efeitos colaterais? Talvez as associações médicas precisem aceitar que uma colher cheia de engano pode ser fundamentalmente terapêutico. Se tratamentos diferentes são igualmente eficazes, então não se deve basear a escolha nos riscos e danos, e de todos os tratamentos disponíveis, os medicamentos antidepressivos podem estar entre os mais arriscados e mais prejudiciais. Se forem para ser usados, devem ser o último recurso quando a depressão é extremamente grave e todas as outras alternativas de tratamento foram tentadas e falharam. Antidepressivos podem não funcionar melhor que placebo para depressão leve e moderada, mas para depressão muito grave, os medicamentos ganham dos comprimidos de açúcar. Mas isso é apenas para uma pequena fração das pessoas que tomam estes medicamentos. Isso significa que a grande maioria dos pacientes deprimidos, que chegam a ser 9 em cada 10 pessoas, estão sendo prescritos medicamentos que têm benefícios insignificantes para eles. Muitos médicos rapidamente decidem apenas diagnosticar depressão sem sequer necessariamente ouvir o que o paciente tem a dizer e acabam receitando medicamentos antidepressivos sem considerar alternativas. Felizmente, existem alternativas eficazes. O exercício físico, por exemplo, pode ter efeitos duradouros. E se isso também for por causa do efeito placebo? Pelo menos é um placebo com uma lista de efeitos colaterais invejáveis. Enquanto que os efeitos colaterais de medicamentos antidepressivos incluem coisas como a disfunção sexual e insônia, os efeitos colaterais do exercício físico incluem aumento no libido, melhoria na qualidade do sono, diminuição da gordura corporal, melhor tonificação muscular e uma vida mais longa.